Estamos de volta, Insight Jovem no ar. Estávamos aqui numa zoeira maravilhosa enquanto você acompanhava aí Adão de 95 versos, conversando aqui nessa alegria, nessa espontaneidade aqui entre os jovens. Eu acabei de dizer, é uma mocidade eletrizada, é uma mocidade agitada, e se você quiser experimentar isso, quiser saber melhor, compareça aí na nossa sede. Todos os sábados estamos tendo aí reunião e vai ser um prazer participar com você e receber você e rir, brincar junto. Mas estamos de volta e o tema do nosso estudo, falaremos hoje, né? O tema do nosso insight, sendo mais preciso, a glorificação do pecado. Tá bombando aí na mídia, na internet, o que acabou acontecendo recentemente durante aí o maior evento de premiação do cinema, que acontece anualmente aí no último domingo. Acabou acontecendo uma coisa peculiar, no mínimo muito peculiar, muito interessante, né? O nosso saudoso ator Will Smith, após sofrer ali algumas ofensas do Chris. A galera aqui já tá fervendo para poder comentar. Mas após aí algumas ofensas, alguns comentários, acabou acontecendo que ele se desequilibrou emocionalmente e partiu para uma agressão física, né? Isso dentro de todo um contexto, dentro da festa do Oscar, né? Aquela festa de gala ali, da alta classe, da alta elite, de uma premiação muito importante. E isso, obviamente, deixou grande parte aí da sociedade, principalmente quem acompanha a premiação e sabe o que vai acontecer ali todos os anos, um pouco boquiaberta, né? Um pouco impressionada com tudo o que aconteceu. Mas, à luz disso, nós conseguiremos aí analisar algumas coisas e a gente consegue perceber pelos vídeos que foram divulgados, propagados aí, que houve uma atitude, houve um propulsor para que fizesse aí com que tudo isso acontecesse. E Adams, o que foi esse propulsor? O que fez isso acontecer? Por que o tio Will, né? Embora tenhamos a memória dele do MIB, dos Homens de Preto, agir de forma tão rude, de forma tão bruta, o que proporcionou tudo isso? Qual foi o gatilho que levou o Will a fazer tudo isso? Opa! Basicamente, o gatilho que ocorreu, né, foi o tapa, como é que se fala, a piada do Chris Rock, né? E pra quem não conhece, o Chris Rock, ele quem já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, o Todo Mundo Odeia o Chris é baseado na história de vida dele, né? Pra quem não conhece, esse é o Chris Rock. Tava com saudade dos tapas do Caruso, ele foi lá tentar o Will Smith agora. Exatamente, o pessoal até como ele colocou aquele meme lá, Todo Mundo Odeia o Chris, né? Literalmente. Agora faz sentido aquela série. Mas basicamente o que deu o estopim foi no caso, a piada do Chris Rock, né? Que, para quem não sabe, a esposa do Will Smith, ela sofre de uma doença, né? Uma doença que provoca a queda de cabelos. E o Chris Rock, ele fez uma piada com isso, basicamente, com essa condição dela, fazendo uma referência a um filme que a atriz também é careca e não pegou muito bem naquele momento, né? Porque ela teve que raspar o cabelo, a esposa do Will Smith, devido a essa doença. E foi o que acabou desencadeando toda a reação do Will Smith, né, que não gostou da piada e foi até o Chris Rock e deu tapa nele. Porém, hoje nós vamos fazer uma análise dos dois, né, das duas perspectivas, tanto da perspectiva do Will como também do Chris, porque é muito comum a gente apenas analisar a perspectiva do Will, né, que foi lá, deu tapa e nós como cristãos nós pensamos, isso aí não é uma atitude de domínio próprio e tudo mais. Porém, é bacana também, justamente como o Matheus comentou, né, falar sobre o que provocou o estopim antes do tapa. Exatamente, né? a gente consegue perceber aí que houve uma piadinha, né, uma coisa ali que se encaixou que não deveria ter se encaixado, deveria ter acontecido, né, e o próprio Will acabou não recebendo bem. Comenta sobre isso daí pra gente, né, essa atitude do Chris, na sua cabeça aí, como é que você acha que isso se assenta, como se desenvolveu e o que a gente consegue analisar e ver isso aí segundo a palavra de Deus? Então, basicamente, né, que o objetivo nosso é justamente estabelecer os limites do humor, né, nós como cristãos, porque às vezes a gente tem essa ignorância, né, de achar que a gente pode, que nós somos livres, né, para rir de tudo, fazer piada de tudo e tá tranquilo, quando na verdade não é bem assim, né. Eu até comentei com o pessoal quando a gente estava organizando a questão do tema e tudo mais, do Insight, né, a gente estava planejando
o tema, eu comentei que eu gostaria de comentar sobre o humor negro, sobre a piada do Chris Rock, porque é algo que eu já enfrento dificuldade no meu dia a dia, que é a questão do humor negro, né? E antes da minha conversão, eu consumia muito humor negro. Ainda mais um contexto aqui do Brasil, né? Onde o brasileiro já não gosta de fazer piada sobre qualquer coisa. Nós brasileiros temos o costume temos aquela fama, né, de extrapolar limites, né? Os americanos têm raiva da gente, cara. Exatamente. Então isso é importante que você comenta, isso é verdade, a gente tem que ter uma atenção especial sobre isso. Sim, então imagine que não apenas eu tenho que ter essa dificuldade, mas muitas outras pessoas também devem ter, né? Antes da minha conversão, como eu falei, eu tinha essa dificuldade. Então após minha conversão, a situação mudou um pouco, porque coisas que eram normais na minha vida deixaram de ser. E hoje eu enfrento até dentro de mim, né, os meus impulsos internos, tenho que me controlar para não rir de coisas impróprias e também fazer comentários impróprios, né? E é muito importante que nós, como cristãos, nós estejamos constantemente nos vigiando, basicamente, né? Pra gente não falar nenhum tipo de tolice e nem rir de qualquer tipo de escárnio, coisa do tipo. Porque nós somos chamados para sermos parecidos com Cristo. E foi algo que eu estava conversando com o Lion lá em casa, né, hoje, antes de vir para a rádio, que é sobre o fato de que nós somos chamados para sermos parecidos com Cristo. E eu estava lendo um livro do Iago Martins, Pecados Aceitáveis, em que ele faz uma análise sobre piadas, né? Ele comenta sobre o fato de que, enquanto hoje nós temos muito tempo falando sobre a divindade de Cristo, como Cristo é Deus, focamos tanto na divindade de Cristo que esquecemos a humanidade dele. Enquanto no primeiro século era o contrário, eles focaram muito mais na humanidade, né, do que na divindade, porque a humanidade era um problema para eles naquela época, porque é difícil para nós às vezes lembrar que Jesus encarnou, e que se Jesus encarnou, ele foi humano como a gente, ele tinha que ir no banheiro, ele tinha que comer, ele tinha necessidades como a gente. Então é até de se pensar que Jesus também riu, Jesus também chorou, Jesus também teve toda essa questão. Então, se nós somos chamados para ser a imagem e semelhança de Cristo, né? No caso, nós temos que ser mais parecidos com Cristo. Tem um detalhe que o Iago Martins conta nesse livro, é que Cristo riu, porém ele riu de forma santa. É muito importante que a gente, antes de rir de qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa, é bom a gente se perguntar, Cristo riria disso? Ou Cristo falaria isso, basicamente? Exato, e esse é um exame que todo cristão deveria fazer para qualquer coisa na vida, né? Aquela coisa de, olha, se perguntar antes de fazer qualquer coisa, será que Cristo faria dessa forma? Diante de uma atitude, de qualquer coisa, e você encaixou muito bem isso, né? Se perguntar. Não só a reação, né, Adams? A gente tem que ver também a questão da ação, né? O tipo de ação que nós estamos tendo. Igual, eu acho que todo mundo sabe que o Cris, ele é conhecido por esse humoraço, né? Sim, e é importante a gente ver até alguns versículos da Bíblia, né? Que, como eu falei, eu estava lendo esse livro de Iago Martins, e ele cita até lá que tem uma passagem da Bíblia, 2 Reis 2, do 23 ao 25, né? Que é basicamente quando um grupo de jovens, né, zomba de Eliseu por causa da careca dele. Olha que ironia, que também a piada do Cristo foi sobre a careca, né? Sobre o fato da... A Bíblia fala tudo, né? Maravilhosa. Exatamente. Mas e quais foram as consequências da piada com o tio Eliseu? No caso do Eliseu, Deus não se agradou da piada e fez com que saísse um urso e matasse todos os jovens que zombaram do Eliseu. Aí você se pergunta, por causa disso, por causa de uma piada que, se você for analisar, não foi lá essas coisas. Mas é uma coisa que faz a gente refletir que existem certas brincadeiras, certos comentários que desagradam até o próprio Deus. Perfeitamente, fica claro de que Deus, ele tem essa preocupação com o que sai da nossa boca, né? O que dizemos, o que falamos, a nossa língua, ela tem um poder muito grande e tem essa importância. Sim, e outro ponto é Gênesis 18, no capítulo 18, do versículo 12 ao 15, que lá é quando, todo mundo vai lembrar disso basicamente, quando Deus fala com Sara, né, que terá um filho e tudo mais, e ela ri. E é quando Deus arrepende, você riu? Ela falou, não ri não, ele riu sim. Aí você para e pensa que ela simplesmente deu uma risada, e Deus a questiona dessa risada. Porque, e outra coisa, isso elenca aquele fato que tem um texto da W. Tozer, né, que ele fala o seguinte: quando Deus nos fez, incluiu o senso de humor como um traço característico, embutido em nossa estrutura, e o ser humano normal possui este dom, pelo menos em algum grau. A fonte do humorismo e a capacidade de perceber o incógnito. As coisas que estão fora de foco nos parecem engraçadas e podem despertar em nós um sentimento de diversão que irromperá em risada.
Ou seja, é algo intrínseco de nós rir, basicamente. Quando a gente volta para Gênesis, né, nós fomos criados em mais semelhança de Deus, e nós temos humor em nós. Isso é algo que reflete até algo do próprio Deus. Porém, é muito cuidadoso, que a gente tem que tomar cuidado do que a gente ri. E o objetivo de falar sobre tudo isso aqui foi trazer um panorama de que a própria, no caso, a gente aqui vai fazer uma crítica ao Will, né, a atitude do Will, porém, não é porque a gente vai criticar o Will que ao mesmo tempo isso torna o Chris ele certo, né? Porque nós como cristãos nós temos que pensar que a piada do Chris foi de mau gosto a partir do momento que ofendeu uma pessoa, porque nós somos chamados a amar o próximo, e a piada dele teve como intenção denegrir a imagem do próximo. Denegrir, isso deixa, exato, o insight fica claro, né, de que é importante, né, essa preocupação que devemos ter com o que sai da nossa boca, né, tanto para não ferir quanto para não acontecer aquilo que o próprio Jesus disse, né, não servir como pedra de tropeço. Então, foi muito comum a gente ver aí durante toda essa semana de repercussão de notícias, Will aquilo, isso ele foi masculino, não, ele foi tolo, etc, mas não pontuando o lado do Chris Rock, da atitude impensada, tola nele, né, de ter feito essa piada e das consequências que gerou, e falando obviamente aí em consequências. Lion, a atitude do Will, o que você achou da atitude do Will diante dessa resposta, desse instinto reacionário que ele teve tão vívido, tão instantâneo, quando ele pôde vislumbrar aí essa ofensa? O que você vislumbra sobre isso daí, e à luz da palavra de Deus, o que você poderia dizer pra gente do acontecimento, né, do que o Will em si fez? Nossa, cara, eu vi muita gente falando, nossa, o Will, ele tomou o papel de protetor da família, ele foi defender a honra da esposa dele, mas eu acho que essa parte de defender a honra, de defender a família, é mais um anseio nosso, querendo enxergar essa qualidade nele, do que realmente o que tenha acontecido. Sim, ele foi lá defender a esposa dele, porque ele não gostou, a esposa dele não gostou da piada, mas no fim das contas a atitude dele foi errada. A atitude dele não foi, digamos assim, cristã, porque ele cedeu à ira dele. Na Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Mas você pode se irar, porque natural você vê uma coisa que distorce a palavra de Deus, ofende. A gente vê hoje em dia muitos memes, muitas piadas com Jesus. A gente viu o carnaval, o Jesus lá perdendo para o diabo. A gente vê isso, e isso é normal que a gente se ire perante esse tipo de atitude, porque a ira vai nos levar a agir para tentar corrigir, para melhorar, é um atributo comunicativo do próprio Deus, né? A gente sempre comenta, olha, Deus comunicou dentre os seus atributos ali o amor, a paciência e etc, mas a própria ira é um atributo comunicativo de Deus, mas o problema é que o pecado descalibrou isso. Exato, e a gente usa de forma errada. Corrompe a pessoa, o pecado corrompe até as nossas atitudes perante algo que no caso seria louvável. Aí o tapa, a agressão dele, no caso, foi uma coisa já corrompida da ira. O certo o certo, quer dizer, né, na minha opinião, ele levar aquilo, ele ver aquilo, se irar, não concordar, procurar outros meios, né, de rebater aquela piada, né? Perfeitamente, ele acabou ali cedendo ao próprio instinto, né? E o pecado, ele infelizmente acaba fazendo isso com os nossos corações. A gente consegue perceber e analisar isso aí através das muitas coisas que acontecem todos os dias nas nossas vidas, e às vezes é difícil ter esse controle, mas o Adams tinha pontuado, né, a insensatez do Chris em fazer aquela piada de mau gosto, etc. O Lion, ele acabou comentando aqui uma coisa importante, né, que foi a reação a tudo isso, que a gente sempre pontua o lado da reação, se esquecendo do que proporcionou, e às vezes se esquece do que proporcionou e dá ênfase só na reação, tentando justificar alguma coisa. Então é importante, ele acabou tomando aí essa atitude pensada, mas houve um movimento inesperado na internet, né? Houve muita divisão, muitos comentários e muita repercussão, e como o próprio Lion comentou aqui, né, teve muita gente dizendo, não, ele defendeu a honra, a família e etc. E
uma coisa interessante, Milena, que a gente consegue observar hoje, que é um movimento de exaltação a respeito de algumas coisas bárbaras, né? A gente consegue ver através do Twitter, principalmente o Twitter, que é o esgoto da internet, com todo respeito, esse movimento de exaltação de coisas bárbaras, né? De atitudes, de coisas que explodem no mundo contemporâneo aí, que as pessoas acabam exaltando de alguma forma. Como é que você enxerga esse movimento que se desenvolve? Como que a gente lida com isso, né? E o que você enxerga aí à luz da palavra de Deus para poder esclarecer esse entendimento aí na cabeça do nosso ouvinte? O Lion falou algo interessante, que ele falou assim, que às vezes a gente tenta enxergar que aquilo foi uma atitude boa, sendo que na verdade foi uma atitude ruim. E o que acontece muito, que o Mateus falou aí, é essa glorificação da maldade, né? Essa glorificação do mal, o enaltecimento, na verdade, de coisas imorais, de coisas que na verdade deviam ser repreendidas, deviam ser tratadas à luz das Escrituras, como a gente está aqui, como algo abominável, até porque é algo que vai contra os princípios de Cristo, que vai contra aquilo que a gente acredita. E o que a gente vê muito hoje é exatamente isso, é que a gente percebe que há essa glorificação do pecado, da maldade, porque assim, nós tivemos aí ultimamente vários acontecimentos que retratam aquilo que foi o que aconteceu nesse episódio do Oscar. Nós tivemos aí no início do ano um enaltecimento da questão do aborto na América Latina, né? Nos países da América Latina, como a Colômbia, a Argentina, nós vimos muitas pessoas louvando o aborto como sendo um ato benéfico, né? Tratando até como liberdade. Isso. De liberdade ao meu corpo e tudo mais. Progresso. Isso. Nós tivemos ultimamente também um caso muito recente, acho que todo mundo acompanhou, daquele homem em situação de rua, né? Entre aspas, mendigo, que as pessoas enalteceram a atitude glorificaram, exaltaram o adultério. Eu vi uma reportagem que eu fiquei assim, pasma, que ele chegou no local onde ele ia ficar, né? E aí, quando ele chegou naquele ambiente, num local onde homens em situação dele ficam, né? O pessoal falou que ele foi recebido com aplausos, ele foi recebido com palmas, ele foi recebido com muita alegria, muita celebração, né? E a gente vê a situação imoral que nós estamos vivendo. Nós vimos também agora, ultimamente, a música, né, da Anitta como top 1 do Spotify. Ela ganhou de novo um prêmio latino nos Estados Unidos, como a melhor música, a melhor performance. E nós vemos que a música e o contexto e o clipe, tudo pornográfico, tudo contra as Escrituras e também contra a moral da sociedade, contra aquilo que nós entendemos como sendo, entre aspas, o normal, né? Segundo ela está carregando o Brasil nas costas, né? Eu não sei o que ela está fazendo por todo mundo, assim, que está maravilhoso, né? Tratando como representação algo que não é. E a Bíblia vai falar sobre isso, gente. Quando a Bíblia fala assim, não trateis o mal por bem. A Bíblia diz, ai daquele, né? Ai daquele que trata o mal como bem, ai daquele que trata a maldade, né? Trata o bem com o mal. Aí daquele que fala que as trevas são luz e a luz são trevas. O que a gente vê é que as pessoas, elas tratam animais, não que você tratar animal bem seja algo ruim, mas tratam o animal como sendo maior do que o próprio filho, né? Então, assim, o que a gente está vendo é uma inversão de valores enorme, uma subversão, uma destruição da moralidade. E esse episódio do Will, ele trouxe também, você vai ver que as pessoas não queriam saber o que tinha acontecido. Você vai ver que nessa questão do mendigo, ninguém sabe o nome do cara, né? Ninguém sabe o nome da situação, só sabe o homem em situação de rua que dormiu com a mulher casada, né? O ato em si que é glorificado, o ato em né? Si que é glorificado. Que é o abominável. Que é o abominável. Ninguém nem procura saber como foi. As pessoas não procuram saber, igual a gente foi procurar saber o que culminou, né? Que o Adams até estava citando, Adams, ontem, que você falou que ele tem um relacionamento aberto, né, com a esposa dele. Will Smith. Né? E uma pessoa que tem um relacionamento aberto, querendo falar sobre honra, querendo defender a honra. Então, assim,
Há uma inversão de valores muito grande diante de tudo isso. E o que a gente percebe é um enaltecimento, né, da maldade. E como cristão, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para tudo isso, à luz das Escrituras, e dizer não, né? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é santo. A Bíblia diz: sede santos porque ele é santo. Então, aquele que se aproxima de Deus, ele tem que entender que ele tem que se parecer com o seu Criador. Então, nós temos que olhar as coisas além. O que é isso? O que eu posso trazer? O que será que culminou nisso? Por que ele tomou essa atitude? Será que essa atitude dele é louvável? Não só começar a compartilhar. Às vezes a gente compartilha coisas sem procurar saber fonte. Às vezes a gente espalha até mesmo nos grupos evangélicos. Depois de muito tempo a pessoa vai lá e apaga uma informação que nem sabe se é verdadeira ou não. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E também, gente, não glorificar, não aplaudir certo tipo de atitude que, pelas Escrituras, eu sei que nós somos pecadores. Se a gente for olhar na vertente que o Laia falou, é claro que a gente não poderia dizer que eu teria uma atitude diferente. Ninguém sabe como é a reação de ninguém, né? Exato. Diante de tudo isso. Mas a gente não tem que saber a minha atitude. Porque se a gente for procurar assim, qual a atitude minha, qual a atitude de fulano de tal, qual a atitude lá em relação a isso, a gente não vai saber, né? Mas acima, no reino do isso é justamente por isso que existe a palavra de Deus. Ela nos norteia nas nossas atitudes. Porque a gente tem que fazer as coisas baseadas. Não somos seres irracionais e incontroláveis, né? A gente tem um norte, a gente tem princípios pelos quais a gente acaba zelando. E tem que fazer tudo baseado naquilo que a gente acredita, né? Perfeitamente. E se você se diz, se você considera como cristão, considera uma pessoa do bem, né? Que as pessoas têm isso. Então você tem que procurar fazer aquilo que é bom, né? Perfeitamente. Né? Se você é cristão, você tem que viver como um cristão tem que viver, não como... Exato. O pecado corrompeu toda a humanidade, né? O Adams, ele citou uma coisa aqui muito relevante, muito boa, que é o exemplo do próprio Jesus. Sempre se perguntar, mas Jesus faria isso? E a Melina comentou ainda uma outra coisa, ou ao menos expôs nas entrelinhas um conceito fundamental, que é se colocar. É você olhar aquilo, analisar e falar, caramba, mas e se isso fosse comigo? Né? A gente consegue ver uma exaltação muito grande de muitas barbaridades, de muitas atitudes tolas e muitas das vezes loucas, impensadas, mas se a gente fizer o exercício de tentar se colocar no lugar da pessoa, conseguiríamos racionalizar e compreender com um coração mais quebrantado, né, Milena, o que estaria acontecendo. Porque aconteceu o divórcio, a traição do mendigo, mas se fosse eu. Né? Aconteceu a agressão, mas se fosse eu tomando o tapa. E se fosse eu falando como sendo apresentador, será se eu teria, se eu tivesse empatia pela pessoa que está me ouvindo, se eu tivesse compreensão de saber até que ponto, o tipo de discurso que eu tenho que fazer, será se isso vai de alguma forma atacar a imagem de alguém, atacar a honra de alguém? Então nem estaremos falando isso se tivesse tido esse tipo de pensamento. Se a gente fosse ofendido, próximo, né? Faltou o amor ao próximo, porque no amor ao próximo você não faria uma piada que denigre a pessoa, a saúde da pessoa, no caso dela, né? Não tem como ela mudar isso, não tem porquê, então só... E à luz da Bíblia, será se tem textos falando sobre isso? Tem muitos, né? A Bíblia vai dizer em Tiago que a gente tem que refrear a nossa língua, né? Provérbios vai falar sobre isso. Então tem vários textos bíblicos, inclusive o Mateus vai ler alguns para nós. Que pontuam muito bem isso, né? O próprio texto de Tiago, ele fala muito bem a respeito dessa questão da língua, né? Tiago, ele vai falar, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também o seu corpo inteiro. E se colocamos freios na boca dos cavalos como os que nos obedecem, então conseguiremos dirigir todo o corpo. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo, por sua vez, posta as chamas do inferno. O versículo 8 do capítulo 3 de Tiago comenta uma coisa ainda muito relevante, mas nenhum homem pode dominar a língua, e é mal que não se pode conter. Está cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições, meus irmãos. Isso não deve ser assim. Tiago, ele aponta um perigo muito grande que todos nós devemos ter, que é pontuar as nossas palavras, é o cuidado com a nossa fala. Ele utiliza sempre a palavra língua aqui para poder lançar a ideia do que é exatamente dito. E é interessante o que ele ainda comenta, é um veneno mortal.
né? É o cuidado, utilizando ali do princípio do amor, é que devemos partir da premissa que temos que ter todo cuidado ao proferirmos palavras a alguma outra pessoa. Tiago, ele expõe ainda algo um pouco mais à frente, dizendo: olha, quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas boas obras pelo bom procedimento, em humildade e em sabedoria, e não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade, e tedes inveja, amargura, ressentimento ambicioso no coração, né? E lá na frente ele vem expondo: mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura. Isso lança muito a ideia do que o Adams acabou de falar, não foi, Adams? Do humor negro, é o cuidado, é a pureza com que sai da sua boca. Ele vai falar ainda mais, depois pacífica. Ela não é instintiva. Quantos de nós, muitas e muitas vezes, não extremamente reacionários, exatamente, agimos por emoção, acabamos aí batendo na outra pessoa. Falou, vai ter que ouvir. É aquele instinto primário. Ele fala, olha, depois é pacífica, é moderada, é tratável, cheia de misericórdias e bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. A gente vive num mundo hoje... Tiago vai dizer que a gente não consegue isso sozinho, né Mateus? É somente só o Espírito Santo que consegue dominar. E aí você vai ver muita gente falando assim: Milena, mas eu não sou como Jesus. Mas a Bíblia diz que a gente é chamado a ser como Jesus. Quem foi mais zombado do que ele, né? Quem foi mais cuspido? Quem foi mais humilhado do que ele? Então, a gente tem que ser como ele, ou tentar ser como ele, né? Sim, e isso lança luz aí sobre os textos que a gente consegue pegar no próprio Sermão do Monte, o próprio Cristo, né? Ele vai escrevendo ali, vai expondo, vai ensinando os discípulos, e é interessante, porque no capítulo 5, versículo 9, ele comenta: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ele automaticamente fala: olha, os filhos de Deus, eles são pacificadores, né? Eu, ao longo dos anos, já conheci muita gente dizendo: olha, mas é porque eu sou pecador, e utiliza o fato de ser pecador para poder continuar cometendo pecado. E a repreensão de Jesus é clara: olha, seja pacificador, porque assim vocês estarão sendo filhos de Deus. E mais à frente, ele comenta sobre as atitudes das pessoas que devemos ter para com as pessoas que acabam nos ofendendo, nos agredindo. Versículo 38, ele vai comer: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer um que lhe bater a face direita, oferece também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixe também que leve a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000 passos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Então, fica claro aqui que o próprio Messias, o próprio Mestre, ele que tinha todo o direito de se exaltar, todo o direito de não sofrer humilhação, o Filho unigênito de Deus, ele sofreu humilhação e deixou esse exemplo para nós. A gente consegue fechar, encerrar e concluir desse raciocínio: é tomar cuidado com a língua, porque os filhos de Deus agem dessa forma, e ser pacificador, porque sendo pacificador, aí também, né, sofrendo muitas das vezes o dano, não respondendo e não agredindo, não dando mal com mal, é o comportamento que a gente deve ter diante dessas situações, e não exaltar e não glorificar, como a Milena outrora comentou aqui, né, fazendo essa glorificação, essa exaltação do que é bárbaro. E algo interessante algo que o Matheus comentou sobre sermos chamados para ser pacificadores, né? Pegar como exemplo o próprio Denzel Washington, né? Que ele, para quem não sabe, é cristão batista, né? E tem esse relato do próprio Will Smith, se eu não me engano, que ele fala que o Denzel Washington chegou após o tapa, né, para conversar com ele. E essa atitude de um pacificador, né? E ele chega e dá o alerta para o Will Smith, né? Até que há uma frase que tornou bem comum até no próprio meio evangélico, né? Que é cuidado com os seus momentos de grandeza, né? Porque é quando o diabo vai te procurar. Então, essa foi a frase do Denzel Washington para o Will Smith, e é muito interessante justamente a partir do que o Matheus comentou, o papel que o Denzel Washington teve ali, que foi o de pacificador. Que em nenhum momento ele não foi colocar lenha na fogueira, não foi não aplaudiu a atitude dele, igual teve muitos cristãos que aplaudiram a atitude, né? Ele mesmo, o próprio Will, ele reconheceu, ele pediu perdão depois da atitude dele, e mesmo depois de ele ter pedido perdão, as pessoas ainda continuaram: muito bem, você fez bem. E onde, na verdade, a gente está aqui hoje exatamente para isso, para a gente não tratar o mal como o bem, como a Bíblia fala mesmo, né? Que o Senhor, ele abomina, né? O amor seja não ofendido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Romanos vai falar sobre isso. Então, a gente tem que ser imitador de Jesus, né?
é o que a gente consegue amarrar, é o que a gente consegue tirar desse acontecimento, né? Essa é a pegada aí do Insight Jovem, é sempre trazendo os acontecimentos, o que tem girado aí em torno do nosso mundo, da nossa cultura, à luz aí do entendimento e da cosmovisão da palavra de Deus. Estamos chegando aí ao final de mais um programa, estamos encerrando aí, falta apenas alguns poucos minutos para conseguirmos encerrar, né? E eu gostaria que o pessoal se despedisse, né? Tava tão maravilhoso aqui o nosso momento de conversa, tava tão aconchegante, aquele papo maravilhoso, esse momento que a gente tira para poder sempre tentar enxergar da melhor forma possível tudo, né? Que, infelizmente, estamos chegando ao final. Então, despeçam aí, pessoal, dos nossos queridos ouvintes. Então, pessoal, eu só gostaria de deixar um aviso antes, né? Porque nós estamos agora com um planejamento de reaproveitar todos os nossos programas da rádio, né? Olha, então, aviso, olha. Então, você que chegou no meio do bate-papo e tudo mais, não se preocupe que nós vamos providenciar, disponibilizar isso. Nós ainda estamos assistindo a plataforma, se vai ser Spotify, YouTube, algum outro agregador, porém nós vamos disponibilizar toda a conversa a partir de agora, porque assim você tem a liberdade de voltar se perder alguma coisa e se chegou no meio, coisa do tipo, e até mesmo compartilhar com pessoas que não puderam estar presentes, né? Porque teve algum compromisso, coisa do tipo. Então foi um prazer ter vocês nos ouvindo e é isso, fiquem com Deus. Não nos lembramos, eu acabei de me lembrar aqui, comentamos sobre o endereço das nossas mídias sociais, só para poder fixar, comentem novamente com o nosso Instagram. Você que tem tema a sugerir, que tem algo a comentar, vai ser um prazer pegar suas sugestões e talvez o seu tema seja tratado aqui no nosso próximo programa. Comenta aí, Milena, o endereço do nosso Instagram, só para a gente poder partir aqui e finalizar. Para você nos acompanhar nas redes sociais, basta acessar o Instagram aí pelo IPB Barreiras, né? E também o YouTube, Facebook IPB Barreiras. E a UMP Barreiras também no ID do Instagram. Só colocar lá o UMP Barreiras que você vai estar por dentro de tudo. De tudo. Foi um prazer então, querido ouvinte, ter você sintonizado aqui na Rádio Nova FM 104.9. Você que nos acompanhou pela web também foi uma honra. Agradecemos aí a sua companhia, né? E espero que você tenha aí um ótimo final de semana. Sexta-feira, descansar, final de semana, domingão chegando aí, dia do Senhor. Então tenham todos vocês aí uma ótima noite e até o próximo Insight. Sexta-feira, não percam, hein? Às 18 horas, Insight Jovem. Deus os abençoe e até a próxima.